Montenegro, você chegou a tocar em 2 pontos importantes aqui, que parte dessas armas que estão seguindo em direção aos ucranianos estão sendo desviadas. Aí eu te questionei, bom, para onde está indo isso aí? A gente já tem algum tipo de informação? Qual é o risco de um armamento desse parar na América Latina, na América do Sul, enfim? E o outro ponto é quem é o homem forte, já que Zelensky para os ucranianos não representa essa liderança? Quem seria o homem forte do exército ucraniano? Bom, os militares ucranianos, eles têm um extremo comprometimento com o país, tá? Eu não sei dizer assim o nome exatamente de algum militar ucraniano, mas por acaso o Fixer que eu passou a acompanhar a equipe de jornalismo que eu estava acompanhando lá, era um coronel da inteligência do exército ucraniano já na reserva, e então eu conversei bastante com ele e ele me mostrou várias outras coisas ali, muito além do que um fixer normal teria condições de mostrar, justamente porque eu sabia extrair dele as informações pelo fato de eu também ser um coronel do Exército Brasileiro. Então, a gente teve muita interação. E, assim, os militares ucranianos e até mesmo a população está comprometida com esse esforço de combater os russos, tá? E, bom, agora vamos falar do armamento ali, né? Isso daí está indo para o mercado negro. A Ucrânia é um país que tem muita corrupção, tá? Isso é notório. A própria eleição do Zelensky foi praticamente como se fosse o voto nosso do pessoal de São Paulo no Tiririca, entende? Uma coisa mais de protesto por conta da corrupção e de mostrar que não confia nos políticos do país. Então, a Ucrânia, ela tem esse problema também endêmico ali de corrupção, mas você tem também um pessoal que é extremamente patriota e nacionalista. Então, tem essa dicotomia que é muito interessante de observar e a gente percebe isso quando está lá dentro. O que o Cavagutti falou dessa restrição de filmar, etc., eu praticamente no primeiro dia que eu fui lá, eu fui preso, fui levado, e o que me salvou é que eu tinha gravado no meu celular as transmissões que eu tinha feito para a CNN de Portugal, desde a Polônia, quando eu comecei a fazer o acompanhamento do conflito. Senão eu ia ficar lá sumido numa prisão lá da Ucrânia até explicar, tentar reforçar alguma coisa, porque você precisava ter um registro de jornalista para operar lá dentro. Esse registro levava 5 dias para sair, mas que a gente entrou lá não sabia nada disso, né? Então eu comecei a fazer algumas imagens na rua, que não era nenhuma das imagens proibidas, mas o que aconteceu? Que nesse primeiro dia, o guia que estava acompanhando a minha equipe era um sujeito que era da região do Donbás, só falava russo, mas foi o hotel que me indicou, né? Então a nossa equipe teve uns problemas bem complicados, até que no terceiro dia eu consegui aquele fixer que era um coronel do exército ucraniano. Mas o cenário dentro de um país em conflito, ele é bem complicado. E aí, Cavagutti, ouvindo agora o Fernando Montenegro falando, né, sobre esse comportamento do que seria, vamos lá, um conselho de segurança, né, do exército ucraniano, dessa liderança que existe, que não depende da participação, na verdade, Zelensky seria o que a gente pode chamar de um garoto propaganda da OTAN, ou dos interesses do governo americano, e essa realidade, que é uma realidade muito preocupante, de um comportamento corrupto, né, dentro de um universo onde você está tendo uma enxurrada de armamento, e um armamento que vai do fuzil a um obuseiro. Enfim, e para onde isso pode ir, né? E como isso pode abastecer esse mercado paralelo das armas que preocupam tanto, principalmente a gente aqui no Brasil. Se a gente for parar para pensar, os armamentos que chegam aqui, os fuzis que chegam aqui, né? Esses fuzis, isso é espólio de guerra. Isso em algum momento foi usado, ou eu estou enganado?
Olha, sobre a questão do Zelensky, eu concordo com o Montenegro que, de fato, sem o apoio dos generais, do exército ucraniano, que é extremamente patriótico, ele dificilmente teria aí liberdade para agir, liberdade para lutar essa guerra. Ele dificilmente, sem o apoio do exército, ele não conseguiria fazer frente às forças russas. Mas eu discordo ligeiramente do Coronel Montenegro. Eu acho que sim, o Zelensky tem um apoio muito grande dentro da Ucrânia, pelo menos isso foi o que eu senti, principalmente pela atitude que ele teve de, logo no início da guerra, os Estados Unidos falaram, nós vamos tirar você da capital, Kyiv, e ele falou, eu não preciso de uma carona, eu preciso de munições. Então o status político dele aumentou muito naquele momento. De fato, sem os generais dele, ele não conseguiria levar a guerra e esse status de pouco serviria. Mas eu creio, diferente do Coronel, que ele tem sim bastante prestígio lá dentro da Ucrânia. Sobre as armas, sim, eu tive notícia aí de alguns combatentes com quem eu tenho me correspondido, de que houve já inclusive prisões de comandantes tanto ucranianos como estrangeiros, que uma das fontes me relatou que esse comandante ele chegava dentro de um quartel ucraniano com caminhões e as armas que tinham sido enviadas pelos Estados Unidos ele colocava dentro desses caminhões e esses caminhões desapareciam. Não se sabe exatamente como que essas armas vão sair do território ucraniano, porque pela Polônia é muito difícil, porque tem a guarda de fronteira da Polônia é super eficiente. Agora você tem, por exemplo, ali a Bielorrússia, você tem a Romênia, existem outras fronteiras onde isso poderia sair. E, de fato, isso vai aí para mercados que possam pagar para esse tipo de armamento. A gente tem uma série de conflitos na África, a gente tem conflitos no Oriente Médio. Então, ali mais perto é provável que esse armamento que ele chegue ali em regiões como, por exemplo, o Oriente Médio, a Ásia e a África. Não podemos descartar que venha para a América Latina, mas a logística para fazer isso já é um pouco mais complicada. Bom, vamos lá, Conrado. A gente já conversou nos bastidores sobre esse comportamento, né, do exército ucraniano, ou seja, dessa imagem que passam para a gente da resistência ucraniana. Mas a gente não pode esquecer esse outro lado que foi muito bem levantado aí pelo Montenegro. São pontos gravíssimos que a gente vive, porque a propaganda, eu acho que o Montenegro trouxe muito bem, e a gente comentou isso aqui já nos programas passados, que a gente tem hoje fontes que vêm da Rússia, fontes que vêm da Ucrânia, fontes que vêm da própria OTAN, e muitas vezes elas são diametralmente opostas. A gente não tem como chegar num conceito de verdade absoluta ou do que está realmente acontecendo. E é um grande ditado que a gente tem, que na guerra a primeira vítima é a verdade, né? E é o que a gente está vendo acontecer como um todo. De fato, que a gente enxerga também que desde o início desse conflito foi determinado lá na Ucrânia que os seus homens, que toda a população civil fosse agora incorporada às forças de guerra, fossem incorporadas ao exército. Inclusive, ontem ainda o Zelensky prorrogou esse período aí no qual os homens deveriam ficar na cidade e deveriam lutar, e até dessa forma a gente vê que existe a possibilidade de desvio de armas militares até para o consumo próprio dessa população aí, como uma forma de ter acesso a armamento que eles não teriam de outra maneira. O que a gente enxerga nisso tudo é que a OTAN como um todo, como o Montenegro falou já no início, teve essa aposta, né, dos Estados Unidos principalmente, de fazer parte da OTAN. Mas o objetivo da Ucrânia como um todo é entrar para a comunidade europeia. Isso aí, a comunidade europeia falou, não, para isso aí já é demais. Para a OTAN, vamos fazendo passinhos de bebê. Primeiro vocês entram para a OTAN, depois a gente vê se vocês podem entrar para a comunidade europeia. E é dentro desse drama que a gente vê aí a população sofrendo, exatamente como o próprio presidente Putin falou, a população ucraniana vivendo como bucha de canhão, William. Montenegro, eu não sei se você vai topar falar sobre isso, mas você é Comando e Forças Especiais, não é isso? Exército Brasileiro. É claro que com conhecimento na área de inteligência, correto? A gente está vendo agora, por exemplo, na Inglaterra, nós temos uma base treinando ucranianos.
para o fronte. Polônia também tem. Polônia também tem. Nós estamos vendo alguns atos de, eu não sei se a gente pode chamar de sabotagem, né? Que são atos que o exército ucraniano acaba comemorando isso. Só acredita na possibilidade da atuação de forças americanas, da Grã-Bretanha? Nós temos forças especiais que estão trabalhando ali já, ou seja, o exército americano mandou gente para lá, já está na guerra e a gente não aborda isso? Bom, eu já venho falando isso há bastante tempo, tá? Até já fiz live falando sobre isso aí há pouco tempo atrás, né, Cavagotti? O que acontece é que isso daí é uma ação típica de forças de operações especiais, tá? O New York Times publicou no final de julho justamente uma matéria afirmando isso que eu já vinha dizendo, tá? Ou seja, forças de operações especiais americanas, né? São 2 tipos de operações, ou praticamente 3 tipos que acontecem nesse tipo de terreno: as ações diretas, que são ações de comandos, ações efetivas de destruição, né? Que a gente chama de vai lá, dá uma porrada e volta, entendeu? Vai lá, faz uma eliminação, faz uma destruição de uma obra de arte, né? Uma ponte, etc., e volta, tá? As ações indiretas, que são as ações de forças especiais, que é diferente de comandos, que são as ações de você trabalhar como multiplicador de forças. Então você instrui, arma, equipa e organiza uma força para combater. Pode ser uma força irregular, ou seja, uma milícia, ou pode também potencializar a capacidade de combate de uma força regular, tá? Os americanos já tinham gente lá fazendo isso há bastante tempo, né? O Delta Force, os ingleses mandaram o SAS e os franceses também. Essa matéria do New York Times, ela só confirmou isso. Agora, eu acredito que, por exemplo, se por acaso os russos capturaram alguém desse tipo, eles vão pegar um sujeito desse e vão extrair dele o máximo de informação que tiver, logicamente usando toda a metodologia que eles têm à disposição, uma vez que o russo ele não se preocupa muito com essa história de opinião pública, tá? No caso de uma operação desse tipo também, entra até no nível político a negociação desses tipos de ativos para, digamos, fazer trocas de prisioneiros, né? Então são ativos mais valiosos. Então até mesmo a própria divulgação desse tipo de informação é uma coisa que pode até entrar na balança da negociação dos russos com os americanos num canal mais reservado. Então, Kawaguchi, partindo desse princípio aí, então assim, a gente não tem uma guerra, para além dessa guerra de procuração, a gente tem outras forças, outros países em confronto dentro de território ucraniano. E é claro que o russo, como o coronel estava falando, assim, ele sabe, nós estamos falando do Putin, o cara da KGB, a parte de inteligência do russo é uma inteligência forte. Ele sabe com quem ele está confrontando. Se ele está vendo ato de sabotagem e entende que aquele armamento ou aquela técnica não é uma característica do ucraniano e que, na verdade, está sendo muito bem sucedida, não só por equipamentos, mas com o material humano, ele tem a informação com quem ele está lutando. Se ele tem a informação e ainda não reclamou isso, né, é para não provocar a Terceira Guerra Mundial, é isso? É mais ou menos nesse sentido, sim, na minha opinião. A gente tem, por exemplo, essas ações de sabotagem que foram, essa do depósito de armamentos, por exemplo, hoje que foi destruído. Ninguém pode ter sido por partisãs, que são os guerrilheiros, e quem que treina esses guerrilheiros? São as forças especiais multiplicadoras de força que o coronel Montenegro citou. Ou pode ter sido até diretamente os comandos, que são esses soldados super treinados que podem ter entrado disfarçados, por exemplo, de combatentes voluntários e foram lá e executaram essa manobra de entrar em território inimigo, destruir um depósito de munições e sair. Aí porque o Putin, acredito que o Putin tem essas informações, mas citaria, por exemplo, a Guerra da Coreia, para lembrar por que isso não é revelado. A Guerra da Coreia aconteceu entre 50 e 53 e
os Estados Unidos, eles compunham pelo menos 80% da força da ONU que lutou na Guerra da Coreia. E era uma guerra que tinha muita confronto de aviões de caça. Só que os aviões de caça norte-coreanos, eles não eram suficientes para lutar contra os aviões americanos. Então, muitos pilotos soviéticos entraram nessa guerra, travestidos aí usando o uniforme de norte-coreanos. Os Estados Unidos sabia disso, mas nunca trouxe isso a público. Então, travou-se uma guerra secreta por anos. Por quê? Porque eles não queriam exatamente que o conflito se alastrasse, que virasse um conflito entre Estados Unidos e União Soviética, que poderia levar aí à Terceira Guerra Mundial. Então, é muito parecido com o que está acontecendo. Dificilmente, o Putin está sendo cauteloso, dificilmente ele exibiria em praça pública esses supostos combatentes americanos, porque isso poderia aí escalar o conflito, tornar o conflito mais abrangente, eventualmente até trazendo a OTAN, e não é isso que o Putin quer. O Putin está tendo muito sucesso no passo que o conflito está tendo nesse momento. Bom, Conrado, você é um cara que viaja o mundo, né, gravando teus cursos ali na área de sociologia, política, cultura, enfim, e acompanha de perto essa movimentação no mapa geopolítico. Você acredita nessa possibilidade que a gente está levantando aqui? Ou seja, eu vou fingir que eu não estou vendo porque o problema pode ser maior? Sim, claro. Inclusive eu trouxe nos últimos, na minha última participação, foi ontem ainda que a gente falou de guerra, né? Que o ministro, um dos homens fortes da guerra da Ucrânia, falou que o secretário de guerra, o secretário de segurança do Reino Unido discutiu com eles a possibilidade da explosão da ponte da Crimeia, que eu falo para você sempre que é o meu grande medo, que essa guerra entre no nível de ego do Putin, porque o Putin, ele não compra pilha dessas discussões, mas o meu medo é que certamente que essa discussão vá para o nível de ego do Putin, como é o caso da ponte da Crimeia, como é o caso da Crimeia como um todo, que daí poderia derrocar e poderia passar e crescer, escalar para um nível nuclear, como eu sempre digo que eu tenho medo para vocês. Então isso de fato pode acontecer. A gente tem aí, nós chamamos tecnicamente de soldados que são voluntários, mas na realidade, do ponto de vista material, da realidade física, eles são mercenários, né? São contratados para fazer essa luta, e aí até que ponto isso pode ser deslocado para forças especiais de outros países. É o que a gente está vendo acontecer, e o Kawaguchi foi muito feliz em trazer o exemplo da Guerra da Coreia, onde a gente teve esse fato, que eram os russos trabalhando para os norte-coreanos, e tudo ficou por isso mesmo, só foi revelado anos depois aí pelo exército americano. Então, e aí, Montenegro, a gente está falando do sul da Ucrânia, da região leste, mas a gente não pode se esquecer dos outros atores, né, nesse cenário da guerra, que estão em outros pontos, como por exemplo no norte. Você tem a Finlândia, anunciando que limitará o número de vistos emitidos para russos a 10% do volume atual a partir do 1º de setembro, devido ao crescente descontentamento com o turismo russo em meio à guerra na Ucrânia. A Finlândia anunciou a diminuição depois de a Estônia e Letônia já terem deixado de emitir vistos, mas cidadãos com vistos de outros países poderão cruzar as fronteiras. E aí eu pergunto ao senhor, a gente está apertando o cerco, são pressão em cima de pressão, e assim, a preocupação maior é esta guerra extrapolar os limites da Ucrânia? Bom, eu acredito que o interesse do russo seja basicamente consolidar o controle de Donbás, aquela região ali de Mariupol, e se o Ocidente continuar jogando armamento e dinheiro ali dentro da Ucrânia, eu acho que o tempo ele joga a favor da Rússia, e eles vão acabar querendo chegar até a Transnistria e fechar o dessa. Isso daí, para mim, é a pior coisa que pode acontecer para a Ucrânia. Até porque, uma vez que o russo bote o pé em algum local, eu quero ver quem é que vai lá tirar ele de lá. Agora, em relação ao que o Kawaguchi falou, desses dogfights, né, que o pessoal chama basicamente de piloto de caça, de combates aéreos, de piloto russo
operando caça ucraniano, a gente não está muito longe disso acontecer aqui não, aí na América do Sul, tá? Porque o que ocorre atualmente é que a Venezuela, ela tem um suporte forte russo, ela compra equipamento russo, e a gente sabe que a Venezuela está bem quebrada. Então, praticamente, o Maduro ele é como se fosse um moribundo vivendo em aparelho numa UTI. O nome da UTI dele tem alguns aparelhos, um é Rússia, outro é China, outro é Cuba, né, até mesmo o Irã, com o Hezbollah, que está lá dentro da Venezuela. E os equipamentos bélicos mais sofisticados da Venezuela, eles são operados por militares, muitas vezes, do Wagner Group, que são militares das Forças Armadas Russas, que eles pedem uma licença ou dão baixa provisoriamente do exército russo, botam o uniforme de militar do exército venezuelano e ficam lá pilotando caça. A formação, por exemplo, de um piloto de caça, né, ou de um operador desses sistemas de mísseis aí da linha S russa de longo alcance, é uma formação cara, delicada, e até mesmo esses equipamentos eles vêm com aquele alfabeto cirílico, então seria muito complicado você ensinar um venezuelano a operar naquilo ali. Então, o que várias indicações aí tem assinalado é que justamente quem está operando esse tipo de equipamento mais sofisticado aqui no nosso quintal, na Venezuela, são os russos. Até porque, para os russos, como eles têm uma indústria bélica muito pujante, não interessa para eles que tenha um mau funcionamento do equipamento, que em termos de marketing deles é ruim. Então, eles preferem eles mesmos operar. Então, o que tem sido feito o militar ele sai das Forças Armadas Russas, ele vai lá, opera esse equipamento, depois de 2 anos ele volta, né? Enquanto ele está fazendo isso, ele é como se fosse um mercenário, e ele está ali ganhando muito mais do que ele ganharia se ele estivesse nas linhas militares, mas ele está ali justamente, se ele morrer, ele vai ter ali um seguro de vida ali da Private Military Company, né, da companhia militar privada pela qual ele vai estar trabalhando. Posso fazer uma pergunta para o senhor e explorar o seu conhecimento? Nós temos os Gripens aqui no Brasil. Nós estamos em igualdade de força com a Venezuela em função, por exemplo, do F-16 deles, enfim. Qual é o armamento que tem a Força Aérea venezuelana e a brasileira? Estão em igualdade de condições? Teríamos condições de responder a uma ofensiva? Bom, vamos lá. Tem vários ativos, né? Por exemplo, a gente tem uma limitação, no caso das nossas aeronaves entrarem em território venezuelano, porque o sistema de defesa antiaérea deles teria um alcance maior, né? Para fazer uma ação dessa natureza, eu visualizo que antes seria necessária uma infiltração de tropas de comandos no território venezuelano, para poder fazer a neutralização desses ativos de defesa antiaérea, para que a gente pudesse entrar com essa parte de aviação, né? O Brasil, ele, de certa forma, ele tem tido uma dificuldade grande para buscar fazer investimento nas Forças Armadas. Isso, lógico, não é culpa das Forças Armadas, quem faz a votação do orçamento é no Congresso Nacional. Eu vou dar para vocês um exemplo assim bem nítido, tá? Eu, quando era aluno do Colégio Militar de Brasília, no 3º ano, em 1983, tá? A gente tinha palestras com todas as Forças Armadas. E, no caso, eu me lembro nitidamente que a palestra da Marinha era que a gente ia ter o submarino nuclear em breve. E a Marinha, ela cortava na carne para manter funcionando aquilo ali. Esse projeto ele vem sendo sabotado há vários anos. Tanto que a minha geração, meus colegas de turma da Marinha, hoje eles são almirantes de 3 estrelas, né? Meus colegas do Exército são generais de 3 estrelas, generais de divisão, tá? A outra palestra que eu me lembro nitidamente que eu tive foi que a gente estávamos com caças já ultrapassados, o F-5, etc., e que a gente ia comprar novos caças. Isso só para que o pessoal perceba como foi sendo sabotada a reequipagem das nossas Forças Armadas. A palestra, por exemplo, que eu tive do Exército foi sobre a tal da FT-90,
que era toda baseada na nossa indústria bélica, que era a Ingesa, a Bernardini, nós tínhamos blindados de alta capacidade. Isso aí foi desmantelado pelo Fernando Henrique Cardoso durante o seu governo, sem falar na nossa marinha mercante, que é uma marinha que teria um papel altamente estratégico, né, na nossa mobilização naval. Ou seja, as Forças Armadas brasileiras, a partir do momento que foi realizada a transição, né, do Figueiredo para o Sarney, elas foram sistematicamente sabotadas e sendo mantidas ali basicamente num grau de que você possa, com um aporte de recursos, justamente poder fazer uma operação de GLO, alguma coisa desse tipo. Mas a parte mais estratégica, nós passamos por um processo de sabotagem até hoje.